Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu sempre transmito para vocês a liturgia referente ao mês em que estamos vivendo. E eu faço isso de forma antecipada para que as pessoas possam se preparar. Meus amigos, meus irmãos das igrejas em geral, né? Nós temos os diáconos, os padres, os ministros da palavra, enfim, todos têm que se preparar, por isso eu transmito de forma antecipada. Liturgia referente ao dia 27 de outubro de 2025, segunda-feira, aqui no endereço geral Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Estamos no 30º período do tempo comum, ano litúrgico C, a cor é verde, no rito temos a missa à escolha. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 12 ao 17. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, mas para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós somos chamados Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele. É para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 67, na Bíblia Vulgata, ou 68, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2 e 4, 6 ao 7, AB, 20 ao 21, refrão 21a. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Repitamos, nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam, fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Repitamos! Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 13, versículos do 10º ao 17. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga num dia de sábado. Havia ali uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela. E imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura num dia de sábado. E, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas! Cada um de vós não solta do curral boi ou jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora saber as explicações deste evangelho. Aqui no livro Deus Conosco está escrito o seguinte: o bem que deve ser feito não tem hora, não tem dia marcado. Quando é a vida e a caridade que devem agir, as normas e a lei passam para segundo plano. Assim fez Jesus na sinagoga, libertando aquela pobre mulher que vinha sofrendo há 18 anos. A vida e a caridade têm precedência em qualquer circunstância. A mulher estava ali, todos a conheciam e sabiam de sua enfermidade. A mulher encurvada, né? Não sabemos o que ela pensava enquanto o mestre falava. Pelo menos em voz alta ela nada pediu. Mas Jesus viu sua limitação, compreendeu seu sofrimento e a curou. Queria dar uma lição aos fanáticos da observância da lei, mas acho que em primeiro lugar queria livrar aquela filha de Abraão apenas porque tinha compaixão de sua dor. A ação de Jesus chama a conversão, mas é preciso ouvir sua voz. E não a do chefe da sinagoga, que ficou furioso com o que Jesus havia feito. Então, é preciso ouvir a voz de Jesus. Né? Em dia de sábado, pode se curar também. Olha, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, tem uma reflexão também sobre Lucas 13, versículos do 10º ao 17. Diz o seguinte: o esquema se repete. Como se repete? Né? A incompreensão dos chefes religiosos. Jesus ensina na sinagoga em dia de sábado. Está presente uma mulher encurvada, símbolo do povo sobrecarregado, de pesados fardos. Sem que ela profira nenhuma palavra, Jesus, com uma ordem e imposição das mãos, a liberta de sua enfermidade. No mesmo instante, ela se endireitou. Liberta e agora feliz, ela se põe a glorificar a Deus. Desconforto para o chefe da sinagoga que, apegado ao seu legalismo hipócrita, tenta impedir que os outros glorifiquem a Deus como seres capazes de estar de pé. Jesus argumenta que essa filha de Abraão é mais importante do que uma religião que não liberta e só pesa para as pessoas. Os inimigos de Jesus ficam sem graça e a multidão se alegrava por todas as maravilhas que Jesus realizava. Bem, agora vamos aos santos do dia, porque os santos também se alegravam com a palavra de Jesus e a colocavam em prática. Santos, no plural,
do dia 27 de outubro, São Vicente, Santa Sabina e Santa Cristeta. É uma santa com nome diferente, né? Cristeta. De acordo com o site rs21.com.br da TV Rede Século XXI, São Vicente, Santa Sabina e Santa Cristeta viveram na Espanha por volta do ano 303, época do imperador Diocleciano, que perseguia e matava cristãos. Porém, quanto mais os imperadores manifestavam seu ódio ao cristianismo, mais aumentava o número de comunidades cristãs. Os 3 jovens irmãos não tiveram medo de perder a vida em defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Eles tiveram seus membros arrancados cruelmente e suas cabeças esmagadas. Nos anais de seu martírio, São Vicente foi levado como prisioneiro antes das irmãs. Um magistrado romano chamado Daciano o interpelou: "Perdoo a tua juventude essas liberdades, pois sei que não chegaste ainda à idade de uma prudência completa, pelo que te devo aconselhar que me ouças como pai, e como tal ordeno que sacrifiques aos deuses imperiais." Porém, a resposta do jovem Vicente foi contundente. Careceria de sólido juízo se, desprezando o verdadeiro Deus que criou o céu e a terra, penetrou os abismos e circundou os mares desse culto aos falsos deuses de pau e de pedra, representados em estátuas vãs. Olha, é um jovem com grande inteligência, um grande fervor por Cristo Jesus. Ele recusou-se, né, a sacrificar por deuses estranhos. Foram martirizados cruelmente e suas relíquias levadas a várias cidades da Europa, da Espanha, pois todas as pessoas queriam recebê-las. Então, uma notícia, uma informação de 3 santos irmãos, né? Vicente, Sabina e Cristeta. Que os 3 nos abençoem lá no céu junto com Jesus. Santo do dia 27 de outubro, São Frumêncio. Vamos saber da sua história. Frumêncio é o primeiro bispo missionário na Etiópia, de onde é considerado apóstolo, junto com os irmãos com o irmão Edésio. Então ele é considerado apóstolo junto com outro santo. Sua história poderia oferecer trama a um interessante romance de aventura. No tempo do imperador Constantino, um filósofo voltava a tiro de uma viagem à Índia, acompanhado de seus discípulos e 2 meninos, Frumêncio e Edésio. A nau atracou no porto de Aulis, nas proximidades de Massaua, e pouco depois foi atacada por uma horda de etíopes que trucidaram todos os passageiros. Salvaram-se apenas os 2 meninos que se tinham apartado para ler um livro debaixo de uma árvore. Jamais um livro foi tão precioso. Quando se deram conta dos 2 meninos, os etíopes, já pegos pelo butim, conduziram-nos como escravos a Axum, e o rei os reteve a seu serviço. Depois da morte do soberano, a rainha confiou a Frumêncio a educação do filho. Os 2 irmãos fizeram-se amar e obtiveram a permissão para erguer uma igreja junto ao porto. Depois puderam voltar à sua pátria para pedir a Atanásio, bispo de Alexandria do Egito, o envio de um bispo e de sacerdotes. Atanásio consagrou o bispo, o próprio Frumêncio, e o mandou de volta à Etiópia com alguns sacerdotes. Surgia assim a primeira comunidade cristã da África Negra, destinada a expandir-se e a manter-se firme mesmo durante a tempestade islâmica que levou de roldão o cristianismo em quase toda a África. Frumêncio foi acolhido com alegria pelos etíopes de Axum e pelo próprio jovem rei Ezana, que esteve entre os primeiros a receber o batismo. Também os súditos
seguiram o exemplo do rei Frumêncio, que os etíopes chamam Abba Salama, isto é, o portador da luz, é justamente incluído entre os maiores missionários cristãos. São Frumêncio, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, nós estamos lidando com Deus, o Criador do universo, que é Criador de tudo. Vocês já imaginaram esse contato? Contato com o Criador do universo. Nós não temos ideia para imaginar isso. É algo inexprimível, indescritível, indizível, inexpressável e grandioso. Pois é, qualquer resposta de Deus para nós, sim, não ou espere, devemos acatar quando pedimos algo, porque Ele é todo-poderoso. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe tudo, sabe o que é melhor para nós. Até na terra, nosso pai ou nossa mãe nos dá um não de vez em quando. Então, quando você receber um não de Deus, saiba que é o melhor para você. Eu sei que a gente não entende. Eu mesmo recebi muitos nãos de Deus e na hora não entendi, fiquei zangado até. Fui entender depois, com o passar do tempo. Se eu tivesse recebido sims lá atrás, talvez não estivesse mais aqui. Graças aos nãos de Deus estou aqui evangelizando, procurando salvar almas para a eternidade. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia, Jesus voltará. Será a parousia, a presença definitiva de Jesus entre nós. Nós teremos os corpos ressuscitados e glorificados, transfigurados, transformados. Corpos semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e atravessou parede, mudou a aparência, podia comer ou não comer, beber ou não beber, tanto faz. Desaparecia num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús. Então é algo que nós não compreendemos direito. Vamos compreender no dia da ressurreição, no dia do juízo final. Para isso temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus e nos arrepender dos nossos pecados para não morrer em pecado grave que afasta a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral, é só digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel no campo de busca aí, e você chega ao YouTube, Facebook, blog e Instagram. A paz de Deus para vocês!